estou trazendo azeite para a minha lâmpada. Onde eu tenho passado, a minha lâmpada tem brilhado neste mundo? Acompanhe comigo. Paz do Senhor, meus irmãos. Que bom que vocês estão aqui. Que o nome do Senhor venha a ser louvado e exaltado. Começamos hoje a nossa aula de número 11 com o título A Lâmpada Arderá Continuamente. Nosso terceiro trimestre de 2018. Adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve, ativa o sininho. O nome de Jesus vai ser louvado e exaltado. Nessa nossa lição de número 11, a lâmpada arderá continuamente, temos o nosso textuário que se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 12, que diz assim: Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A nossa verdade prática diz assim: tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, assim devemos nós resplandecer neste mundo de apostasias, iniquidades e trevas. Essa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Levítico, capítulo 24, do versículo 1 ao 4. Os nossos objetivos específicos na nossa lição de número 11 diz para mostrar a tipologia do candelabro de ouro, saber que Jesus é a luz eterna e perfeita e compreender que precisamos manter a luz brilhando continuamente. O ponto central da nossa lição diz assim: a lâmpada no tabernáculo não poderia se apagar. A nosso tópico primeiro vai dizer a respeito do candelabro de ouro. Os nossos subtópicos, nossos pontos 1, 2 e 3, o ponto 1 vai dizer o fabrisco do candelabro, nosso ponto 2, a luz do candelabro, e o ponto de número 3, o seu lugar no tabernáculo. A gente sabe muito bem, com respeito ao candelabro de ouro, que era o objeto de maior destaque no interior do tabernáculo, por ser todo de ouro e pela luz que emitia. Para a gente ter uma pálida ideia, a gente sabe muito bem que o tabernáculo naquela época, por ser coberto, revestido, era escuro, só tinha uma porta. E se a gente imaginarmos e dar umas estudadas, a gente vai ver que por ele ser todo escuro, tinha um utensílio lá dentro dele que se chamava candelabro. Era um utensílio que iluminava aquele lugar escuro. A gente sabe que Deus chama Moisés e mostra para ele tudo o que deveria ser feito, incluindo o candelabro de ouro. Quando Moisés começa a fazer aquilo que Deus lhe ordenou, chamando 2 jovens de Bezalel e Oliabe para fazer esses utensílios para ser colocado dentro do tabernáculo. Sabemos muito bem que tanto o candelabro de ouro quanto os outros utensílios, os sacrifícios falados nas aulas anteriores, tudo apontava para Cristo, para o Messias. E o significado deste candelabro, e a gente sabe muito bem que de Jesus requer de cada um de nós uma luz de comprovada excelência. Aí Mateus vai dizer assim que nós somos a luz do mundo. A gente entrando aqui na nossa introdução, vai dizer assim que o candelabro era o objeto de maior destaque no interior do tabernáculo, por ser todo de ouro e pela luz que emitia. Concluímos que ele representava, se levarmos em conta a sua simbologia, concluímos que ele representava o testemunho do ministério levítico. O nosso comentarista, no outro parágrafo aqui da nossa introdução, ele vai dizer assim: a Igreja de Cristo, como luz do mundo, tem a obrigação de luzir nas trevas,
Aí o interessante, ele escreve dizendo assim: e se ela vier perder o seu fulgor? Qual a diferença entre nós e o mundo? É chegada, pois, a hora de mantermos acesos os nossos candelabros, pois o Cordeiro de Deus anda entre eles, exigindo de cada um de nós o brilho perfeito. Entrando nos nossos pontos, a gente sabe muito bem que, segundo a determinação divina, os artífices fizeram um candelabro de ouro puro e batido. A mobília de tal forma foi trabalhada que formava uma só peça, contendo o seu pedestal, hastes e cálices, maçanetas em flores, como foi falado, foi feito por Bezalel e Oliabe, que precisavam aproximadamente 35 a 40, alguns dizem 43 quilos de ouro. Toda a peça era rigorosamente simétrica e harmônica. De outra forma, a luz jamais viria a brilhar com intensidade e perfeição. E ele fala que Deus requer de cada um de seus filhos. Só para a gente ter uma ideia, quando fala do fabrico do candelabro, a gente sabe que ele era um objeto de aproximadamente 40, 43 kg ou 35, como alguns dizem. Imagina a valiosidade dessa peça. E era feito de um material caríssimo, e tudo apontava para o nosso Messias. Então a gente sabe que o candelabro todo era feito de uma única peça de ouro, e era a única forma de luz dentro do lugar santo. Era um tipo de Cristo como a luz do mundo. Tigela ou taças formavam cada ornamento e cada ramo, e se compara com amêndoas que significa ressurreição. As maçãs poderia traduzir como amadurecidas, que significa os seus frutos, e as flores como lírio, que significa a pureza. As flores e os lírios, eles sustentavam as lâmpadas que estavam separadas. Êxodo 25:32 vai dizer assim: e sairão dos seus lados 6 hastes, 3 dos castiçais de um lado e 3 hastes do castiçal do outro lado. A gente sabe que 6 é o número do homem, o qual é o corpo de Cristo. Falando desses 6, que é o número do homem, no corpo de Cristo, aí quando Cristo está no centro, a gente se torna o número 7, o número da perfeição. E a gente sabe que, se considerarmos a tipologia, sabemos que Cristo está no centro, então estamos ligados e conectados nele. A gente sabe muito bem que o povo deveria fornecer o azeite e com ela todas as outras coisas que seriam usadas no serviço de Deus. E devia ser o melhor puro azeite da oliva. Os sacerdotes deveriam administrar as lâmpadas na parte Eles deviam cortar os pavios queimados, limpar os castiçais e colocar neles o azeite, desde a tarde até a manhã. O nosso comentarista escreve algo interessante para nós hoje, considerando como estamos conectados nele, como exemplo do candelabro. Se olharmos e considerarmos isso, Jesus também é a oliveira e estamos enxertados nele. E se estamos enxertados neles, jamais nos faltará o precioso azeite para vivermos uma plena vida de comunhão com Ele. A síntese do nosso tópico 1 diz assim: o candelabro de ouro deveria permanecer aceso. Nosso subtópico de número 2 diz assim: Jesus, a luz eterna e perfeita. Vocês lembram que quando Moisés vai ao monte, Deus mostra para ele, fala: faz um tabernáculo, e mostra todo o utensílio daquilo que ele viu, daquilo que Deus passou para ele. Agora, como tudo era uma sombra, tudo era um sonho, o nosso comentarista, no nosso subtópico de número 2, vai trazer a parte original para a terra, ou seja, Jesus Cristo agora, a luz perfeita. E o nosso comentarista vai dizer: o candelabro simbolizava Jesus, a sua igreja e cada um de nós. Nosso ponto de número 1, Jesus, a luz do mundo. No Apocalipse, o Senhor Jesus andava entre os 7 candelabros. Portanto, nós podemos brilhar se estivermos em perfeita comunhão com o Filho de Deus. Ele veio a este mundo exatamente para iluminar as regiões da sombra da morte. A gente tem que entender alguma coisa, que se nós estivermos em Cristo, a gente pode brilhar.
A gente sabe que Jesus é luz, independente de eu servir ou eu não servir, Jesus vai continuar sendo santo. Ele é a luz que brilha. E de fato que se a gente não quiser levar a sério tudo isso, a gente não precisa. Mas aonde a presença dele chega, a luz chega, as trevas têm que ir embora. E não há outro meio para a gente. Se quisermos brilhar, temos que estar em comunhão com Ele. E só podemos brilhar se estivermos em comunhão com Ele. Se estamos enxertados nele, então a gente pode brilhar. Se temos Ele como centro, a gente pode brilhar. Mas tudo por causa dele. Tudo apontava para Ele. Mateus capítulo 5, 16 vai dizer assim para a gente: assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens e vejam as vossas obras e as glorifiquem ao seu Pai que estais no céu. E de fato, aonde você passar, aonde eu passar, alguém tem que vir ver e dizer, essa pessoa tem uma luz, tem um brilho do Espírito Santo, e isso tem que contagiar o homem, tem que contagiar o mundo. O nosso ponto de número 2, a igreja é a luz do mundo. A gente vê lá que aos seus discípulos o Senhor Jesus foi claro, e decisivo quando disse: vós sois a luz do mundo. Enquanto ele estava no mundo, de fato ele era a luz, mas após a sua subida ao céu, essa responsabilidade de iluminar o século passou a ser nossa. E agora nós estamos exortados a brilhar, não somente como um candelabro, mas como verdadeiros astros. A gente vê aqui a nossa revista dizendo para a gente ser a luz do mundo, Jesus dizendo para a gente ser a luz do mundo. Lembra da pergunta do comentarista no começo? Se nós não brilharmos, que diferença temos nós e o mundo? Se somos igreja, a gente tem que brilhar. Se estamos aqui neste mundo e falamos que vamos fazer diferença e pregar o Evangelho de Deus, temos que brilhar. A igreja tem que brilhar. Alguns falam pra gente a respeito da luz do mundo ou da igreja que tenta mostrar essa luz. Alguns falam um comentário a respeito de quando as pessoas queriam ir para a igreja, eles procuravam. No mundo tinha igreja, as pessoas andavam pelo mundo e sempre tinha uma igreja, sempre brilhava. E hoje, pelo triste fato, muitos dizem que procuram o mundo dentro da igreja. Por quê? Porque certos lugares não têm essa luz do Espírito Santo. Então, a gente tem que levar a sério isso que o Senhor falou, sermos luzes nestes lugares onde as trevas se predominam. Se a gente quiser levar a sério mesmo isso, isso é palavras de Jesus. Não é nem tanto a nossa lição, palavra de Jesus. Jesus disse para a gente ser essa luz, como ele foi. Como eu sempre falo, que tipo de pequenos cristos somos se não brilhamos, se não temos essa luz. Você já se perguntou para você aonde você passa, você tem levado essa luz? E de fato que a própria palavra diz que ele veio para os doentes, não para os sãos. E a igreja de Cristo tem que ter essa luz. Onde passar alguém desesperado, aflito, e encontrar uma igreja aberta, estamos falando, eles têm que se encontrar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem trabalha. Nosso tópico número 3, o crente como a luz do mundo, vai dizer assim que individualmente, agora, apesar do ponto anterior ele está falando aos seus discípulos, agora ele chama individualmente e nos exorta cada crente a agir como luz do mundo. A luz da confissão, nos dá a ideia da luz da confissão de Estevão, que brilhou de tal forma que os seus algozes viram-lhe o rosto como se fosse a face de um anjo. Apesar de apedrejar, o seu testemunho ainda hoje reluz, nos dando um exemplo de pureza e coragem. Ou seja, ele estava sendo apedrejado, mas ele falava: eu não posso negar Jesus, eu tenho que ser luz até na hora da morte, se a gente considerar, porque eu estou vendo o céu aberto e eu sei que ele está aqui, até no momento de morte, de dores, ele falava: eu vejo os céus abertos, que coisa mais linda,
né? E o crente tem que ter essa luz. Hoje a gente, em muitos lugares ainda, falando de nós aqui, a gente tem uma liberdade tão grande de ser luz. A gente pode ser luz, é fácil para a gente ser luz. É só a gente querer. Já está tendo lugares no nosso Brasil, no nosso mundo, em que para você ser luz, né, você tem que estar quase no porte de Estevão, prestes a morrer. Se você quiser ser luz, você vai ter que dar a tua vida. Hoje não. Hoje nós temos um conforto e não queremos sair dessa zona de conforto para sermos luz. E Cristo está nos exortando individualmente. Vocês têm que ser luz, nós temos que ser luz. Às vezes a gente reclama, não saindo do foco da nossa lição, do país que estamos vivendo, né? Falando a respeito de política e tantas outras coisas, né? Brigando com o outro. Mas será que nós somos luz dentro desse país que a gente vive, né? O nosso país, o nosso Brasil é conhecido como o país do futebol, como o país de tantas outras coisas, mas não é conhecido como o país das luzes, dos crentes que levam a luz que Jesus falou, dos crentes que pregam o evangelho verdadeiramente e não deixam essa luz se apagar. Será que quando a gente começarmos a exercer este papel de ser luz, nós não mudaremos a nossa cidade, a nossa sociedade, o nosso Brasil e por que não o nosso mundo? A nossa síntese do nosso tópico de número 2 vai dizer assim: o candelabro de ouro apontava para Jesus Cristo, a luz eterna e perfeita. Nosso tópico de número 3 vai dizer assim: mantendo a luz brilhando continuamente. A fim de que a nossa luz brilhe continuamente, mantenhamos essas 3 coisas básicas: nossa união com Cristo, nossa comunhão fraternal e o nosso testemunho diário. O nosso ponto 1, nossa união com Cristo, para reluzirmos como luz no mundo, nossa união com Cristo é imprescindível. Aí o nosso comentarista, como foi falado já anteriormente, vai dizer assim, que Jesus é a oliveira, na qual nós fomos enxertados, e unidos a Ele, jamais nos faltará precioso azeite para viver uma vida plena e vitoriosa. Quando a gente lê esse tópico de número 1, nossa união com Cristo, vamos ser sinceros para nós mesmos. A gente não vive nessa união com Cristo porque nós não queremos. Não vamos mentir para nós mesmos. Se nós olharmos para os profetas, para Cristo, se nós olharmos para os discípulos, para os apóstolos, a gente vai ver o quão dura era a sua vida, sua morte, para que eles conseguissem sustentar que Jesus é a oliveira verdadeira, para que eles dissessem para nós que nós somos enxertados nela, para assegurar essa palavra que Ele viria nos salvar, que nós estamos conectados nele. Lembra a tipologia do candelabro que a gente falou no começo? As 6 hastezinhas e uma no meio, fechando as 7. Nós estamos ao lado de Jesus. E quando estamos ao lado de Jesus, a gente pode, como eu falei, se a gente falar a verdade para a gente mesmo, a gente não faz mais porque não quer. Se a gente procurar os historiadores, os irmãos da igreja arriscaram as suas vidas para defender a sua doutrina de Deus, talvez eles não fizeram mais porque eles não tiveram recurso, mas olha o quanto de coisa que eles fizeram para que essa palavra chegasse até nós hoje, para eles manter essa união com Cristo. Olha o quanto eles fizeram. E nós, quanto nós temos feito? Nosso ponto de número 2, nossa comunhão fraternal, diz assim: o candelabro, embora se destacasse pelos seus ricos e variados detalhes, formava uma única peça, ou mesmo podemos dizer da Igreja de Cristo. Embora formada por membros de várias procedências e origem, constitui um único só corpo. Agora todos somos um em Cristo e por esse motivo temos que preservar o vínculo do amor fraternal. Se amarmos como Cristo nos recomenda, seremos conhecidos como seus discípulos. E a igreja, como um candelabro de Cristo, deve ser reconhecida pela sua unidade, por seu amor e por sua comunhão no Espírito Santo. E assim como o candelabro formava uma única peça, hoje o candelabro é Cristo e nós estamos nele. E nosso ponto de número 3, nosso testemunho diário, diz assim que nosso testemunho cotidiano não deixa de ser uma expressão profética. Lembremos-nos
que o candelabro adornado por figuras de amendoeira, nas quais brotavam luzes gloriosas. Quando o mundo, na tipologia profética, ela é a árvore despertador por ser a primeira a florescer na primavera. Quando o mundo vê o bom testemunho de um cristão, em nome do Pai Celeste é glorificado. Nosso testemunho deve ser diário e intimamente relacionado à luz, se for realmente bom. A gente sabe que o nosso testemunho é contado e o mundo tem que ver o testemunho do cristão. E de uma certa forma, quando o mundo vê o testemunho do cristão, ele vê brilho, ele vê o fogo do Espírito Santo. E é mais, alguém fala assim, isso é muito pesado, mas é muito mais do que obrigação nossa. Se a gente é cristão, temos que honrar o nome do Senhor, temos que manter o nome dele acima de todas as coisas. Se representamos Deus aqui na terra, então temos que caminhar firme e mostrando às pessoas e levando as pessoas até Cristo. Deixarmos o nosso eu de lado, o nosso mundo de lado e buscar essa presença do Espírito Santo para que o nosso testemunho diário se pareça com Cristo, se pareça com o candelabro, união, fogo dentro, enxertados na presença de Deus, do Espírito Santo. Na nossa síntese do nosso tópico de número 3 diz: precisamos manter a luz de Cristo brilhando continuamente em nós. Para a gente concluir nossa aula, se a gente pegarmos um pouco Mateus 25, vai dizer assim que eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Se a gente juntarmos essas 10 virgens e olharmos tipologicamente, a gente vai entender que 5 prudentes, 5 crentes e 5 loucas, o mundo. Então, se olharmos as 10 em gerais, vamos ver cristãos e o mundo. E se a gente olha, quando toda pessoa aceita Jesus, a nossa conclusão, toda pessoa aceita Jesus, ela ganha uma lâmpada. E por isso que talvez você conheça alguém que passa na rua, você olha e vê assim, essa pessoa é cristão, essa pessoa tem jeito de crente, E às vezes você vai olhar, não é crente, mas porque ela tem lâmpada. E a gente olhar bem na conclusão de Mateus 25, a gente vê que pessoas que têm lâmpada só não conseguem o reino, não conseguem o reino de Deus. Porque ter lâmpada é ser, é parecer, é aparência, parece ser cristão, mas não é. E quando a gente olha pessoas que aceitam Jesus e buscam o Espírito Santo, elas não passam só a ter lâmpada, elas passam a ter azeite. Quando elas têm azeite, a chama vai começar a arder, a chama vai começar a queimar, vai começar a aparecer o Espírito Santo. E aí onde elas passam, onde elas chegam, a presença do Espírito Santo é real e alguém consegue mudar de vida, Alguém consegue ser curado, alguém consegue servir a Deus, E eu aconselho as pessoas, conforme foi falado, brilhe, veja a presença do Espírito Santo, que ele possa aparecer e o nome dele ser louvado e exaltado. Deus abençoe vocês, até a nossa próxima aula, que o nome de Jesus venha a ser louvado e exaltado, e não deixe a chama apagar, que ela brilhe muito, muito mais em você. Esvazie-se do mundo, se encha da presença do Espírito Santo, se encha do azeite, que Deus possa te abençoar onde você estiver agora, sua família, seus planos, seus projetos. E vamos mudar essa sociedade, vamos trazer luz para as pessoas, vamos trazer luz para este mundo através da palavra de Deus. Deus abençoe e até a nossa próxima aula.